Boa tarde, declaro aberta a 106ª sessão extraordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça o chamado dos senhores vereadores. Vereador Robertinho Erck. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Edicardo da Padaria. Presente. Vereador Biula. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereador Bruno Tan. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador André. Peço a suspensão dos trabalhos por 20 minutos. A sessão está suspensa por 20 minutos. Peço à senhora secretária que faça a leitura da chamada dos vereadores. Vereador Robertinho Erck. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Vereadora Eliane Leão. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Edicardo da Padaria. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Peço à senhora secretária que dê prosseguimento à ordem do dia com a leitura do parecer do Tribunal de Contas e do parecer da Comissão de Permanência de Orçamentos e Finanças, em defesa apresentada pelo responsável legal, ex-prefeito Ovínio Alexandre Azini, referente às contas do exercício do ano 2020, da Prefeitura Municipal de Mairinque. Parecer 00001764-989-23-2, referente 00003351-989-20-7. Pedido de reexame. Ovídio Alexandre Azini, ex-prefeito do município de Mairinque, assunto: contas anuais da Prefeitura Municipal de Mairinque relativas ao exercício de 2020. Responsável: Ovídio Alexandre Azini Peixinho. Em julgamento, pedido de reexame interposto contra parecer prévio desfavorável à aprovação de contas prolatado pela Segunda Câmara, publicado de DOE de 19/11 de 2022. Advogados: Maria Eduarda Leite Amaral, OAB, número 178.633. Eduardo Alessandro Silva Martins, OAB, número 256.241. Djalma Dias de Souza Filho, OAB, número 261.596. Leandro Levi Giovanetti, OAB, número 311.646. Rafael Pereira da Silva, OAB, número 356.527. Tiago Mattioli, OAB, número 269.289. Felipe Augusto da Costa Souza, OAB, 348.018. Wilton Luiz Silva Gomes, OAB, número 220.781. E outros. Procuradora-Geral do Ministério Público de Conta, Letícia Formoso Delcim Mastruc. Ementa. Pedido de reexame da Prefeitura resultados de precatórios, déficit financeiro superior a um mês de arrecadação de pagamento insuficiente de precatórios não provimento. Visto relatórios e discutidos os autos, pelos votos dos conselheiros Roberto Marim, relator Antônio Roque Cittadini, Renato Martim Costas e Marco Aurélio, e dos auditores substitutos do Conselho Márcio Martins de Camargo e Sami Win, e o Tribunal Pleno em sessão de 29 de novembro de 2023. Preliminarmente, concedeu o pedido de reexame ao quanto mérito anteexposto no voto do relator. Junto ao autos, negou-se de provimento, mantendo seu parecer desfavorável, emitido pela Segunda Câmara sobre as contas apresentadas pelo Prefeito Municipal de Mairinque, referente ao exercício de 2020. Publica-se e, quando oportuno, arquiva-se. São Paulo, 29 de novembro de 2023.
Parecer as contas do Executivo Municipal no ano de 2020. O presente parecer tem por objetivo analisar as contas municipais do ano de 2020, conforme parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 00-3351-989-20-7. Foi lido e dado conhecimento em plenário e em seguida posto à disposição do público, nos termos do caput do artigo 163, as seguintes do Regimento Interno, inciso 3 do artigo 31, da Constituição Federal. Nesse período, não houve nenhum cidadão interessado. Do parecer do Tribunal de Contas. Não é desnecessário, antes de se iniciar a análise de contas municipais do ano de 2020, fazer algumas considerações sobre a manifestação e elaboração do parecer por parte do Tribunal de Contas. A Constituição Federal, em seu artigo 74, determina a obrigatoriedade dos poderes manterem de forma íntegra o sistema de controle interno, estabelecendo inclusive a sua finalidade. Mas a Constituição Federal também traz a disposição de que esse controle também seja exercido de um poder para outro. E isso tem se denominado controle externo. E dentre esses exemplos, esses exemplos está, segundo Marcelo, Alexandrino Vicente Paulo, auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União sobre despesas realizadas pelo Poder Executivo Federal e o julgamento anual pelo Congresso Nacional das Contas prestadas pelo Presidente da República e a apreciação dos relatórios por apresentados sobre a execução dos planos de governo, CF, artigo 49, inciso 4º. A expressa na Constituição Federal a função reservada ao Poder Legislativo da fiscalização externa, e que será auxiliado pelo Tribunal de Contas a matéria relacionada à obrigatoriedade, apreciação e o julgamento das contas. A matéria relacionada é obrigatoriedade apreciada ao julgamento das contas anuais, prestada pelo chefe do Poder Executivo e tratada pela Constituição da República, de 1988, notadamente nos artigos 70 e 71, inciso 1, especialmente para os municípios no artigo 31, inciso 1 e 2, devendo essas precisões serem simetricamente observadas pela Constituição dos Estados e lei orgânicas do município. É bastante clara e precisa e compete ao Legislativo somente a esse poder constituído, julgar as contas do governo do chefe do Poder Executivo, depois da necessidade e indispensável atuação do Tribunal, mediante a emissão do parecer prévio sobre tais contas. E esta, em perfeita consonância ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Legislativo representa o povo, fonte primária e titular dos recursos e bens públicos. A deliberação dos tribunais de contas, embora seja conclusiva, não tem conteúdo decisório, pois o parecer prévio constitui a peça técnica, jurídica, de natureza opinativa, cuja função é frisar-se ao julgamento de contas, que é de competência exclusiva do Legislativo, pois é, e não tem caráter vinculante. Os tribunais de contas têm como função essencial realizar a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federativos, da administração pública direta e indireta. Possui a competência judicante, que é realizar o julgamento das contas anuais dos administradores e demais responsáveis pelo erário da administração pública, com exceção do Executivo. A competência sancionatória dos tribunais de contas refere-se à aplicação das sanções de ilegalidade de contas e despesas. A decisão sancionatória dos tribunais de contas tem eficácia de título executivo, apesar de não terem competência para executá-las. Quem executará tais decisões serão as entidades públicas beneficiárias. Esta possibilidade de sancionar e executar foi unanimidade decisiva pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, onde reafirmou o entendimento de que tribunais de contas podem impor condenação administrativa e governadores e prefeitos quando identifica sua responsabilidade pessoal em irregularidades no cumprimento de convênios de repasse de verbas entre estados e municípios. De acordo com a decisão, o ato não precisa ser julgado ou aprovado posteriormente pelo Legislativo. O Tribunal de Contas elabora parecer que é analisado pelo Poder Legislativo, cabendo-se a julgamento das contas quando o legislador constitucional atribui ao Tribunal de Contas a função de auxiliar bem
andou porque é de todos sabido que nem sempre o edis tem conhecimento técnicos para apreciar as contas, o mesmo não ocorrendo com o conselheiro dos tribunais de contas. A Constituição da República, ao prescrever, sabe que observa-se o procedimento complexo do Tribunal de Contas e do Poder Legislativo para o julgamento das contas anuais do governo prestado pelo chefe do Poder Executivo. Almeja que a decisão sobre tais contas de cunho político-administrativo não tem apenas valorização política, mas também fundamentação técnica jurídica, no parecer prévio do Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal Federal, guardião, é intérprete maior da Constituição. Reconheceu na ação direta da inconstitucionalidade, ADI número 261-9, do parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo Municipal, não podendo diploma inferior à Carta Federal alterar, de forma significativa, o sistema de controle externo estabelecido pela Constituição da República. Importa-se salientar que o parecer dos tribunais de contas sobre as contas do chefe do Executivo possui natureza meramente opinativa, de tal modo que o julgamento dessas contas faz parte da competência exclusiva das câmaras de vereadores, prevalecendo, portanto, a decisão da Câmara de Vereadores. Isso porque nessas contas são analisados os planos do governo e respectiva execução, sobre os enfoques orçamentário e financeiro, aspectos contábeis e patrimoniais da gestão, bem assim que o cumprimento de limites constitucionais e legais, gastos com ensino, saúde, pessoal. O vereador legítimo julga a proferir o seu voto. Importante considerar o intérprete pelo julgamento das contas anuais de governo, que não pode ser prescrutado apenas como enfoque delineado pelos princípios da eficácia e da razoável durante do processo, pois o julgamento tem dimensão meta-individual, por tratar-se do direito de toda a coletividade e não apenas do prestador. O direito ou a pretensão da sociedade obter informações e avaliar a gestão pública de seus representantes, ou mesmo a vida de progresso daqueles que se candidatam a representá-lo. Jamais em tempo algum pode deixar a prescrever. Portanto, o poder é exercido em nome do povo, o que faz escolha pelo voto popular, depositando nas urnas eletrônicas as mais lídima, salutar e desejável forma de depuração política. E assim sendo, não há julgamento facto de contas, como também não há aprovação fictícia. A Constituição Federal exige a ação do Poder Legislativo, aprovando ou rejeitando as contas e prevalecendo ou não o parecer prévio, recomendando aprovação ou rejeição. Não é permitido, por omissão, a Câmara Municipal delegar ao Tribunal de Contas. Isso porque somente o julgamento da Câmara é que pode impugnar e no mero parecer prévio do Tribunal de Contas. A análise técnica no âmbito de cortes de contas é sempre fundamentada e motivada e segue da forma prevista em lei, culminando em decisão somente para descaracterizar se tiver descumprimento ou requisitos necessários para a prolação da sentença, devido ao processo legal, motivo e fundamentação, decisão jurisdicional. Portanto, diferentemente do Tribunal de Contas, onde seus conselhos devem motivar suas decisões, e por maioria delibera a emissão de parecer favorável ou não, colegiado de vereadores, não precisa motivar suas decisões. Entenda-se, por um órgão colegiado, como sendo aqueles que há representações diversas e as decisões são tomadas em grupos com aproveitamento de experiências diferenciadas, o termo colegiado diz respeito à forma em geral, no que a direção é compartilhada por um conjunto de pessoas igual. Autoridade que reúne e que decidem. No órgão colegiado, inexistente e decisão de somente um membro. Por isso, os integrantes, quando não obrigatório, estão dispensados de motivar seu voto, mesmo porque a decisão é política, e não carece a motivação ou fundamentação à decisão do Poder Legislativo, que rejeita as contas da municipalidade de acordo com o parecer exalado pelo Tribunal de Contas do Estado. No entanto, é necessária a apresentação de parecer por parte da Comissão de Orçamentos e Finanças, onde, sendo contrariado ao parecer do Tribunal de Contas, encontra-se a motivação
do proponente de decreto. Os membros podem ou não concordar com a manifestação da comissão e também com o órgão colegiado. Deve-se dar ciência ao responsável pelas contas, ao parecer da Comissão de Finanças, para que possa ser motivado, contraditório, ao exercício de ampla defesa, inclusive no plenário, de forma direta ou por pessoa interposta. Da decisão proferida, de forma coletiva ou individual, nem o judiciário pode adentrar ao mérito. Claro que esse judiciário não pode adentrar ao mérito das deliberações da mesa, das comissões ou do plenário, nem perquirir as opções políticas que conduziram a aprovações ou rejeição do projeto, proposições ou vetos, dentre outras situações. Por ser um ato de julgamento, mas não necessário legal a motivação do seu voto, não cabe perquirir os fundamentos que levaram a integridade do legislativo a deliberar de forma favorável ou contrário, como se afirma o ato de aprovação ou rejeição de contas de agente político, governador do Estado e até a própria Assembleia, não podendo nela excumbir-se ao judiciário a quem compete somente o controle da legalidade. Dadas as contas anuais referente ao ano de 2020, introdução necessária. Cada pessoa que analisa um determinado fato, ou mesmo texto legal, irá extrair disso um juízo de valor. Entenda-se que, por juízo de valor, um julgamento feito a partir de percepções individuais, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias e preconceitos, pessoas normalmente relacionadas aos valores morais. No entanto, o juiz de valor, no âmbito jurídico, também pode ser entendido como uma qualidade positiva, desde que o julgamento seja feito com princípio a um conjunto de valores universais, de cunho moral e ético. Em razão disso, as decisões judiciais podem ser modificadas, mas dentro do sistema recursal. Mas não pode o judiciário intervir em ações políticas, onde as discricionalidades é permitida, sendo assim, em que pese a existência de irregularidades na condução da coisa pública. Pode o julgador relevar por entender que trouxe maiores prejuízos à coisa pública e que, por vezes, atendeu a finalidade pretendida, mesmo de que forma diversa e que se tenha sido dado à norma. Isso não quer dizer que o outro julgador tenha obrigações de relevar, atenuar, da mesma forma, ou seja, tendo a obrigação a aceitar e não aplicar a sanção devida ao caso em preço, pois a cada pessoa tem um jeito diferente de ser. Por esse motivo é que tem julgamento onde colegiados são mais rígidos e outros tantos, pois para cada caso concreto há de ter uma decisão, e por vezes diferente. Depois dessa introdução, procuraremos responder algumas questões que foram feitas e responder levando-se em conta o conhecimento que acerca a matéria. Das irregularidades apontadas. Atentando ao princípio do contraditório, a ampla defesa é oportunizado aos interesses a apresentação de defesa ao manifestar, acerca de relatório dos agentes de fiscalização e o que se, nos autos procedimentos administrativos nesse sentido, foi garantido o contraditório e a ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas. E pelo todo que foi exposto, é com o devido respeito aos integrantes daquele Conselho que não é aceitável as justificativas às irregularidades apontadas pelos agentes de fiscalização, com os pareceres dos órgãos técnicos. Em resumo, tem-se quadro de F01 das notas taquigráficas, que abaixo se transcreve bem como a sua ementa. Do relatório apresentado no acórdão. Várias foram as irregularidades apuradas pela fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dentre eles no controle interno do planejamento em seus resultados, dívidas precatórias, encargos sociais, quadros de pessoas, ensino, transparência, fidedignidade dos dados junto ao sistema AUDS e no índice de efetividade da gestão municipal, EGM. Naquele momento,
A maior dívida do município era resultante de ação civil pública, iniciada em 1989, e que, por 2 gestões, repercutiu nas finanças do município. Em outro momento, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relevou esse item, mas o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo continuou provendo bloqueios e transferência de recursos municipais para o cumprimento desse precatório. Importante frisar que esse valor correspondente à condenação na obrigação de fazer que consiste na construção de uma estação de tratamento de esgoto na cidade. Para se ter uma ideia, desse montante, o município teria feito o pagamento no valor de R$ 379,353,41, mas era necessário R$ 3.694.289,63, mas o valor final chegaria a R$ 5.912.301,33. Não se pode deixar de mencionar que ocorreu e é público e notório e será mencionado pelos séculos vindouros, que foi de Covid-19, que acometou o mundo tendo seu início em 26 de fevereiro de 2020 e que ocasionou frustrações de receita quanto pela necessidade do aumento de despesas. A pandemia e todas as incertezas dela decorrentes no seu início do ano e as consequências se deram em 10 de dezembro, em 10 e 12 meses do ano. Neste ano, a administração pública do município teve que devolver recursos voluntários recebidos em administrações anteriores para a execução de obras, sem, no entanto, terminá-las, o que gera o dever realizar a devolução desses valores. Diante de toda essa situação difícil, uma administração que possa ter condições de atender a todas as necessidades exigidas pela população. Ou seja, foi nesse cenário que ocorreu os bloqueios de transferência de recursos financeiros determinada pela Justiça em razão de precatórios não pagos e que prejudicaram a administração municipal no ano que comento. Feito essa introdução, quanto à situação orçamentária e econômica financeira, tem esse relator que concordar com o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No entanto, não é possível acreditar em suas ações, pois tentou fazer o que podia naquele momento e nas circunstâncias que se encontravam os instrumentos colocados à sua disposição. Percebe-se que os principais índices considerados foram atendidos com relação no ensino, que faltou 0,59% para o seu cumprimento, mas ainda nesta área, no magistério, foram gastos 81,62%, quando o mínimo era 60%. O gasto com o Fundeb foi de 100%, quando poderia estar em 95% e 100%. O gasto com o pessoal foi de 52,16%, quando o limite era 54%. Com a saúde, o gasto foi de 149,55%, quando o mínimo era 15%. A execução orçamentária, que teve déficit na ordem de 4,9%, foi prejudicada, em parte, pela queda de atividade econômica no país, que repercutiu na redução da transferência constitucionais e voluntárias, e de igual forma na arrecadação própria. Ainda que o gasto por aluno tenha sido menor do que a região de Sorocaba, bem como o gasto com a saúde, esse atendimento foi positivo, com uma melhora na nota obtida e diminuída de patologias, exceto os relacionados à pandemia. O índice alcançado com o pessoal se deu grande parte pela diminuição da arrecadação e não com o aumento de servidores públicos, e que é positivo, pois se mantidas as premissas iniciais do planejamento, realizado em setembro de 2019, esse cumprimento seria menor. Se fez menção do relatório do controle interno no último trimestre. Certamente se deu por conta da substituição do responsável pelo controle interno, uma vez que o relatório deveria ser entregue no curso do mandato seguinte, o que o ex-prefeito não tem o poder de interferir, até porque houve a substituição, ainda eu de forma tardia. Diante disso, apesar do déficit de orçamento, entende-se que não houve comprometimento sério e que pudesse ser revertido com atitudes administrativas nos próximos anos, e que compromete o orçamento futuro, uma vez que a dívida de curto prazo representa pouco menos de 1 mês de arrecadação. Não se pode ignorar que o planejamento foi herdado da administração anterior e que houve transição e sequer a devida preparação por parte da administração para assumir a incumbência de gerenciar
internamente aos destinos da comunidade. Quando a vontade do resultado cresce, como já dito, existiria na conduta do ex-prefeito dolo. É de conhecimento que a improbabilidade administrativa deve ser entendida como toda conduta qualificada do agente, que se gere enriquecimento lícito, cause lesão ou erário, viole princípios basilares da administração e o decorreres de concessão ou aplicação devida de benefício financeiro ou tributário. A sanção prevista na Constituição Federal não busca punir agente inábil, despreparado e incompetente, mas, sobremodos, aqueles desonestos que lhe afrontam a moralidade administrativa, causando danos ao erário, enriquecendo-se licitamente e concedendo ou aplicando indevidamente benefícios financeiros ao tributo e atentando contra princípios administrativos. Em sendo esta a ideia, não é possível nem imaginar uma pessoa que seja reprimida com sanções gravíssimas por descuido, inabilidade ou desconhecimento que cause prejuízos ao erário. Ao conceito de improbabilidade administrativa, está diretamente relacionado a qualquer ato do agente contrário, honestidade, a boa-fé, honradez e a correção de atitude. A improbabilidade administrativa e desonestidade administrativa, razão pela qual se apresenta com imoralidade qualificada, caracteriza pela existência de dolo, que surge no artigo do texto da Lei de número 8.429/1992, como elemento comum a todas as mobilidades e improbabilidades, prevista em lei como excesso que também admita a modalidade culposa. Artigo 10, em que se contemplavam as hipóteses de improbabilidade que causam danos ao erário. A análise a ser realizada, o elemento subjetivo que é característico da improbabilidade é de enorme importância, na medida em que não se pode confundir ilegalidade com improbabilidade. Por esse motivo é que os conceitos de probabilidade e improbabilidade exigem o querer e agir à vontade de agente, em especial considerando-se que ilegalidade e improbabilidade não são situações ou conceitos incambiáveis. Nem toda a ilegalidade deve ser considerada impróbria. Se isso não bastasse, entendemos que eventuais irregularidades desacompanhadas de claras demonstrações de conhecimento do fato não é possível imputar à pessoa uma sanção de que não produzirá ou que tenha participado de qualquer forma. É o conhecer. Está vinculado a tomar ciência das consequências e não somente assumir, pois, como há necessidade de formação, de formação técnica para o exercício do cargo de administrador público, pode ser induzido pela falta de informação. Desse modo, deve-se demonstrar o nexo casual de que pode ser atendido como sendo o vínculo existente entre a conduta do agente e o resultado por ela produzido. Examinar o nexo de causalidade e descobrir quais condutas positivas ou negativas devem causar o resultado previsto da lei. Sendo assim, para se dizer que alguém causou um determinado fato, é necessário o estabelecimento de elo que entra em conduta ao resultado gerado, isto é, verificar se a sua ação ou omissão adveia ao resultado. Pode estar na conduta, repercutir em várias áreas, artigo 935, e trata-se de pressuposto, tanto na Serasa Civil, o artigo 186, CC 18, como na penal, artigo 13, CP 19, e não poderia ser diferente na área administrativa. Não é sem motivo que o Código Civil dedicou uma seção específica para tratar dos gerentes, por analogia aos secretários municipais e aos contabilistas e aos auxiliares responsáveis pela contabilidade e seu superior. Sendo da importância essas atividades, é que o legislador se empenhou em dar atenção maior a esses profissionais, buscando evitar responsabilização objetiva quando deve ser subjetiva, pois a lealdade desses garante a sua escolha ou a sua profissionalização profissional de contabilidade. De fato, no dever legal, o duty of, de origem anglo,
sassônica, percebe-se que a relação é fictícia, ou seja, no dever da lealdade está em causa a gestão de bens e interesses alheios pelo administrador da sociedade, subjacente ou da sua própria função. Assente-se numa relação de confiança afirmada entre administrador e sociedade, o que significa que esse dever está alicerçado em expectativa que levam à exigência de administradores atuarem em interesse da sociedade, prosseguindo o objetivo social, dimensão positiva, e abstendo-se de praticar atos em benefício próprio ou alheios daquela dimensão negativa. Diante de todo o exposto, acompanhamos o posicionamento do Tribunal de Contas, manifestando em seu parecer de contas referente ao ano de 2020 e ressalvando, contudo, que referido exercício foi no ano posterior à pandemia de Covid-19, evento sanitário de demissões global e que, compreensivelmente, afetou significativamente as finanças do poder público, em todas as esferas municipais, estados e federal. De modo que, sem embargos dessa observação, destaque-se ainda a inexistência de irregularidades insansáveis e demonstrar a presença de dolo. É que temos a expor diante que nos foi dado como encargo em análise das contas do Poder Executivo de 2020. Comissão de Orçamento e Finanças, vereador André, vereador Biula e vereadora Emily. Ofício. Ovidio Alexandre Azini, já devidamente identificado nos presentes autos de deliberação acerca da aprovação da sua administração perante o Executivo mairinquense durante o ano de 2020. Vem apresentar em sua defesa os fatos e direito que entende-se cabível para o momento. É de frisar que, no dia a dia, um administrador já é baseado em decisões e planejamentos do futuro. No entanto, no período da pandemia, esta atividade ficou mais difícil ainda, pois as receitas diminuíram e, aliado a isso, bloqueios em contas correntes ocorreram, inclusive em contas que não poderiam ser, como, por exemplo, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e da área da saúde. De fato, os planejamentos do mérito, ao longo prazo, deram ao lugar do planejamento de curto prazo, pois uma decisão tomada hoje não se sabe se será válida amanhã, pois a cada momento surge uma restrição impostas pelas autoridades federais, estaduais e municipais, ou judiciais, dependendo do avanço da doença em cada estado ou município. É de salientar que os bloqueios se iniciaram no final do governo de 2016 e 2020 e avançaram em todo o período do nosso mandato, com mais ênfase no último ano, exatamente no período em que havia a pandemia. O que se pode afirmar é que o principal desafio, pois a pandemia é analisar os erros e acertos que houveram durante esse tempo e saber identificar as oportunidades que essa crise trouxe e buscar melhorar o atendimento nas necessidades públicas com mais eficiência. Infelizmente, erros existiram, mas nunca com a intenção deliberada de errar, pois os servidores que nos rodeiam, técnicos e experientes na administração pública, nos auxiliam a dar certo ou errado, no entanto, sempre com o fim de acertar. No parecer apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, trouxe a orientação para que os atos da administração de 2020 forem desaprovadas. Percebe-se que a análise feita não se preocupou em considerar que estava diante de uma situação e que nenhuma autoridade do mundo sabia quais eram as consequências a cada dia. A cada dia, uma solução ou ideia surgia para que pudesse resolver o tão grave problema. Para se ter ideia do que se está a dizer, os alunos ficaram fora da sala de aula aproximadamente 280 dias, e que impediu-se de realizar com eficiência as despesas com educação, e ainda assim, após esforços, os nossos alunos foram atendidos no valor mínimo que foi atingido. Foi conseguido ainda que tenha ocorrido queda da receita e manter os gastos com o pessoal no patamar legalmente exigido. Foi atendido o valor mínimo com gasto com a saúde, chegando a aproximadamente 20% da receita. No entanto, para que se pudesse atender essas três grandes despesas, conjugada com a queda
de arrecadação, pois os ajustes foram realizados no ano seguinte por parte do governo federal e alguns sacrifícios foram necessários. Esses sacrifícios redundaram ao déficit orçamentário e financeiro. Para poder funcionar a Prefeitura Municipal, mantendo os serviços em razão das necessidades e das pessoas, alguns encargos sociais que aliados à queda da arrecadação e que geraram esses déficits. No entanto, sempre com um pensamento voltado ao bem comum. Neste período, as unidades de atendimento de saúde permaneceram abertas e funcionando. Uma equipe foi formada por parte de especificamente com a pandemia, e de lembrar que testes estavam sendo realizados em todo o mundo e ainda não se tinha vacinas. Era um auge da pandemia, tanto que as eleições foram adiadas com vistas estendendo ao máximo aos brasileiros vacinados, com a intenção de diminuir a possibilidade de se transmitir durante o exercício do direito ao voto nas sessões eleitorais. Grande parte do déficit orçamentário e financeiro se deu por conta de que bloqueios judiciais, onde recursos foram transferidos para o pagamento de precatórios, que corresponde a condenações do município e que foram originados no período que se estava frente à prefeitura, e sim do ano de 1989. Ao realizar o planejamento para o ano de 2020, não se tinha ideia do que seria neste ano. Bloqueado valores em contas correntes, de contas vinculadas, inclusive que teria que realizar remanejamento no orçamento, para saldar esses valores e que perspectiva de que poderia haver um aumento na arrecadação para suportar essas operações. Pelo lado financeiro, pior era a situação, pois não crescia a receita, que, contrariamente, a despesa eram maiores por conta da pandemia. Pode-se observar que, salvo a execução orçamentária e financeira, todos os índices foram cumpridos, pois a preocupação sempre foi o atendimento às políticas públicas de atendimento ao público. Em nenhum momento teve intenção de prejudicar nenhuma pessoa, e menos ainda a prefeitura, na qual sempre tive o maior respeito e intenção. Sempre foi o atendimento àqueles que socorreram ao poder público. A função principal do Estado sempre esteve com o norte de decisões, que foram tomadas fazendo que se aprende, e fazer aquilo que se deve aprender, e fazer de fato tudo o que pode realizar, e assim foi feito. Diante de todo o exposto, tende-se como devidamente explicando o que ocorreu neste ano de administração, a requer deliberação favorável das contas relativas do ano de 2020, e que se espera desses nobres vereadores. Ovidio Alexandre Azini. Está aberta para a discussão o exercício da conta 2020 do ex-prefeito Alexandre. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Eu voto muito tranquila pela aprovação das contas 2020 do Executivo Municipal, com base na proteção legal proporcionada pela Emenda Constitucional número 115, promulgada em 29 de setembro de 2021, que alterou o ato das disposições constitucionais transitórias para assegurar que estados, Distrito Federal, municípios e seus agentes públicos não podem ser responsabilizados pelo descumprimento das metas de investimento nos exercícios de 2020 e 2021, conforme o artigo 1º dessa mesma emenda. Assim sendo, com base na Emenda Constitucional número 115, que estabelece a não responsabilização dos entes públicos, considerando o contexto excepcional da pandemia da Covid-19 e a ausência de dolo ou improbidade administrativa, é claro que o déficit orçamentário e a pequena defasagem nos investimentos em educação não podem ser usados como base para a rejeição das contas. Portanto, a aprovação das contas de 2020, com as devidas ressalvas, é a decisão mais justa, acertada nesse momento, garantindo que as dificuldades enfrentadas pela gestão pública no combate à pandemia sejam consideradas. Portanto, sou favorável à aprovação das contas do exercício 2020. Obrigada, senhor presidente. Mais algum vereador queira discutir? Agradeço a presença do ex-prefeito Alexandre Peixinho. Tem 60 minutos, se o ex-prefeito quiser se pronunciar. O ex-prefeito não quer usar a palavra. Passa agora a votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar.
Está aprovada as contas 2020 do ex-prefeito Alexandre. Nada mais havendo a se tratar, encerro a devida sessão.